A gente sabe que o relógio do Criador é diferente do nosso, tá? Para as irmãs de Lázaro, de Elazar, lá em João, em Yohanan, capítulo 11, para elas, o Messias chegou com 4 dias de atraso, tá? Para elas, o Messias chegou com 4 dias de atraso, tá? Mas no relógio do Mashiach, ele chegou no dia, na hora, no minuto e no centésimo do minuto exato, tá? Elas falam, se tu tivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Se tu tivesse aqui, tal. Mas o Criador sabe a hora certa, tá? Ou seja, então, muitos que vão assistir, estão participando agora ao vivo, outros que vão assistir depois esse vídeo, como é que tá difícil achar uma pessoa para casar sendo Netzarim também. Eu até fiz quando a gente quer dizer que uma coisa é rara, a gente fala que é mico-leão dourado, né? Mico-leão dourado é um animal que está em extinção, né? Eu nunca vi um mico-leão dourado na minha vida, só vi em foto. Se alguém já viu aí, coloca aí, né? Então, se alguém aí do Brasil já teve oportunidade, a dádiva de ver um mico-leão dourado, eu nunca vi, só vi em foto, em filme, tá? Mas eu ainda criei uma expressão, o Netzarim, ele, na verdade, é mais raro que o mico-leão dourado. É o mico-leão dourado que escapou de uma floresta pegando fogo, tá bom? Mas nos ensina o quê? O que a gente começou, a gente deve terminar, tá bom? Então, vamos prosseguir. Aqui no capítulo 31, fala que foram enviados 1000 de cada tribo. Então, bem bonito isso, né? As 12 tribos de Israel planificadas aqui, tá? Ou seja, 1000 de cada tribo. Então, vamos lá. Assim foram, versículo 4. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis ao exército. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para o exército. Então nós temos que estar em todo o tempo armados, tá? Paulo, Shaul Hachalia, em Efésios capítulo 6, ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, calçar os pés com a bessorá, o evangelho da Shalom, da paz, em uma das mãos o escudo da Emuná, Magen, e na outra mão a espada do Espírito, tá? Então Paulo nos ensina, como Netzarim, que nós devemos nos vestir. Cada parte nossa tem que estar vestida, armada, tá? Somos os soldados de Yahuwah Elohim. E Moshe os enviou ao exército de cada tribo 1000, a eles e a Pinhais, filho de Elazar, o sacerdote, ao exército com os utensílios sagrados e com as Hatzotzrot, as trombetas do alarido na mão. Então, as 2 trombetas, a gente sabe que existe o shofar, tá? E além do shofar, o nosso povo usava também as 2 trombetas de prata. E aqui nessa situação foram usadas as 2 trombetas de prata, tá? Que representam as 2 casas, tá? A casa de Judá, proclamando que a Torá é eterna, não foi abolida, a lei não foi abolida, né? Como os cristãos dizem, a lei foi abolida. Então a casa de Judá é uma trombeta, diz assim, a Torá não foi abolida, ela é eterna. E a casa de Israel, a casa de Efraim, é uma outra trombeta que diz, o Messias já veio 2000 anos atrás e vai voltar. Breve está o seu retorno, tá? Então vamos lá. E pelejaram contra os midianitas, como Yahuwah ordenara a Moshe, e mataram a todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requem, e a Tsur, e a Hur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Bilam, Balaão, filho de Beor, mataram a espada, tá? Então, esse Balaão, que lá, quando ele ia pronunciar as maldições e o Criador transformava em bênçãos, né? O que acontece? Em um determinado momento da narrativa, ele falou, eu queria morrer a morte dos justos. Mas como que ele queria morrer a morte dos justos se viveu a vida de um rachá, de um ímpio? Queria morrer a morte do tzadik, tá? Mas viveu como um rachá, ou seja, então quem vive como um ímpio não tem o direito de ter uma morte de um justo, tá? Inclusive, por exemplo, a título de curiosidade, entre os nossos irmãos em Israel se diz o seguinte, um israelita que tem condição, tem toda a facilidade, especialmente os nossos irmãos da casa de Judá, que para eles podem morar em Israel a hora que eles quiserem, tá? Eles podem morar em Israel, os que já têm cidadania, essa coisa toda. Não nós que estamos na diáspora. Existe uma série de empecilhos. Nem se a gente quiser, a gente não consegue com facilidade, tá?
mas entre os nossos irmãos da casa de Judá se diz o seguinte: se um Yahudi, se um judeu, ele tem condições financeiras, nada impede ele de morar em Israel, tá? Mas mesmo assim ele escolhe morar na diáspora, então ele não tem o direito de, quando ele morrer, tá? O corpo dele ser sepultado em Israel. Então, entre os nossos irmãos da casa de Judá, eles falam isso. Ou seja, vive a vida longe da terra de Israel, mas quer ser sepultado em Israel, o coração está longe. Eu particularmente acho justo. Exatamente. Né? Pô, o cara viveu a vida toda podendo viver em Israel. Podendo viver em Israel. Não viveu em Israel, né? Então, caramba, é complicado isso. E nessa paraxá, a gente vai ver que 2,5 tribos, tá? Especialmente 2 no começo, depois mais a meia tribo, a tribo de Ruben e Gad, depois a meia tribo de Manassés, tá? 2,5 tribos resolvem voluntariamente não entrar na terra prometida, tá? Elas resolvem ficar na diáspora, né? Daquém do Jordão, um termo muito comum é da além do Jordão, ou seja, atravessando o Jordão. Só que é usado para essas 2,5 tribos, daquém do Jordão, ou seja, antes, não quiseram atravessar o Jordão, Yarden, tá? Para a terra prometida. Então vamos lá. Aqui, então a gente viu que o nosso povo de Israel foi para a guerra, esses 12 mil, quando Israel está unido, obtém vitória, cada tribo tinha uma estratégia, tá? Então, geralmente a gente vê nas escrituras quem subirá primeiro, tá? Então, quem subirá primeiro? A gente vê que sempre a tribo de Judá tem um comando para ir na frente, a tribo de Judá é simbolizada pelo leão, tá? Cada grupo de tribos tem a sua função numa guerra, tá? A tribo de Dan, por exemplo, tinha uma função mais de ficar na retaguarda, a tribo de Judá ia mais na frente. Então, cada tribo tem a sua função numa guerra, cada uma fazendo a sua parte, tá? Então, vamos prosseguir. Versículo 9. E os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua riqueza. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa, de homens e de animais. E trouxeram a Moshe e a Elazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto do Yarden, do Jordão, em Jericó. E Moshe e Elazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E Moshe indignou-se grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moshe lhes disse: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra Yahuá no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação de Yahuá. Agora, pois, matai a todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, para vós deixai viver. Então, Moshe fica tremendamente chateado. A gente vai ler aqui um comentário, tá? Moshe ficou muito chateado, porque ao invés deles estarem exterminando essa população toda, mais uma vez o povo de Israel fica seduzido, vamos dizer assim, pela beleza dessas mulheres medianitas, tá? Ou seja, lá na situação de Balaão, que ele aconselhou, né, o rei Balaque a lançar tropeço contra Israel, em que as mulheres moabitas e midianitas vieram, a líder de todas elas era a princesa midianita chamada Cosbi, tá? Então, essas mulheres, que através delas 24 mil homens morreram, que Israel estava cometendo idolatria, se prostituindo, adorando Baal Peor, então agora, do nada, eles resolvem salvar a vida dessas pessoas, tá? Ou seja, então a gente lembra lá, por exemplo, no livro de 1 Samuel, né, Shmuel Aleph, que o rei Shaul, né, o rei Saul, ele também poupou a vida do rei Agag, o rei de Amaleque, e Samuel deu-lhe uma bronca nele, né? Quem já leu esse trecho em 1 Samuel sabe disso, tá? E Samuel mesmo matou o rei Agag, né? Porque Agag
era descendente de Amaleque. Existe um mandamento de nós exterminarmos a lembrança, a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, Moisés fica muito zangado, tá bom? E dá uma bronca, nos chefes da congregação, aqueles que eram os líderes. Como é que vocês deram, trazendo para a linguagem dos dias de hoje, né? Como é que vocês deram um mole desse? Como é que vocês deram uma bobeira dessa? Ou seja, vocês estão trazendo um problema aqui para o acampamento de Israel. Então, o que acontece? Ficou convencionado que se matariam os homens, tá? Porque aqueles homens se levantariam contra Israel, ou seja, estava trazendo um problema para dentro do coração de Israel, eram idólatras, tá? E as mulheres que já tinham coabitado com homens, ou seja, elas também morreram, tá? E só deixaram viver as meninas, tá? Que ainda eram virgens, ou seja, lá em Deuteronômio 21, inclusive, a gente vai ver uma coisa que está lá em Deuteronômio 21, tá? Que em Israel se diz que tem a ver com essa passagem aqui, tá? Vamos lá, em Deuteronômio 21, do 10 ao 14. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e Yahuwá teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro. E se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois tu entrarás a ela, e tu serás o seu marido, e ela tua mulher. E será que, se não te contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Então, a Torá, ela regulamenta, o sujeito foi para a guerra, bom seria que ele não tomasse uma mulher de outro povo, tá? Mas se porventura na guerra está o desespero, a batalha é muito prolongada, e o sujeito viu uma mulher formosa, ele queria tomar ela para ser esposa, ele não poderia estuprar essa mulher, tá? Hoje em dia existe até o Código de Guerra, né? Existem coisas que são consideradas crimes de guerra, né? Que não se pode fazer. Então, estuprar uma mulher que foi capturada não pode, e outras coisas terríveis mais, tá? Então, o Criador foi o primeiro da história a estabelecer isso. Nenhuma nação fazia isso. Só o povo de Israel foi o primeiro povo a receber uma Torá tão justa, tá? Com mandamentos tão justos. Então, o que acontece? Dentre essas mulheres aqui, essas moças que foram capturadas, que ainda eram virgens, tá? Elas poderiam, porque os homens morreram, tá? Os midianitas, o Criador deu o comando para matar eles, e as mulheres que já eram casadas também, tá? Ou seja, só as que eram virgens sobreviveram. Então, caso alguém quisesse tomar uma dessas meninas que ainda fossem virgens, tá? Para se casar, deveria, vamos dizer assim, esperar por um mês, tá? Será que você está atraído por essa mulher? É como se o Criador estivesse falando assim, será que você está atraído por essa mulher só porque você estava no meio da batalha, estava longe da sua terra? Tá? Então, você vai ter que cortar o cabelo dela, porque o cabelo, quando corta o cabelo da mulher, tá? Corta as unhas, tira aquela veste sensual da nação pagã a qual ela servia aqueles deuses, coloca uma roupa de israelita nela, tá? Ou seja, então a mulher fica totalmente diferente. Então aquela mulher que na guerra usava aquela veste sedutora, sensual, aquele cabelo grande, unha grande, agora unha cortada, cabelo cortado, ela vai chorar um mês inteiro, vai ficar chorando, porque o povo dela foi destruído, os pais dela morreram, o que era o referencial de vida dela foi destruído, então ela um mês inteiro, o sujeito tinha que respeitar esse período de luto, tá? Dessa moça. E caso ele quisesse, ele poderia depois de um mês se casar com ela. Dentro de um mês, é como se o Criador estivesse convidando a pessoa a desistir disso, ou seja, você trouxe para casa, voltou para sua terra, seus familiares vão te aconselhar que você está entrando numa furada. Como é que você vai querer casar com uma moça que serve a Baal Peor, né? Que serve um monte de potestade, tá? Agora, caso essa moça se convertesse ao Elohim de Israel, tá? Então, tudo bem, mas caso contrário, seria uma furada, uma canoa furada que a pessoa estaria entrando. E já aqui uma
uma reflexão para cada um de nós. Paulo fala, vamos abrir em 2 Coríntios 6, Paulo fala que não devemos nos prender a um jugo desigual com os incrédulos, tá? Então, em 2 Coríntios capítulo 6, nosso irmão Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, ele diz assim, tá? 2 Coríntios 6, a partir do 14, tá? Até o capítulo 7, versículo 1. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que comunhão existe entre o Mashiach e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Elohim com os ídolos? Porque vós sois o templo do Elohim vivente. Como Elohim disse, habitarei neles, e entre eles andarei. E eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Pelo que, saí do meio deles, e apartai-vos, diz Yahuá, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Yahuá, o Todo-Poderoso. Ora, amados, visto, pois, que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Elohim, tá? Então, já uma reflexão para cada um de nós. Sabemos que os irmãos e as irmãs que estão fazendo Techuvá, que são Netzarim, que estão voltando para as suas raízes israelitas, tá? A gente sabe que os que não são casados ainda, a gente sabe da dificuldade que vocês devem passar um dobrado, a dificuldade gigantesca que deve ser para vocês conseguirem se casar com uma pessoa que tem a mesma emuná, a mesma fé, tá? Porque a gente tem que casar com alguém que pense da mesma maneira que a gente, tá? Com todo respeito às outras crenças, tá? E às outras religiões, mas não tem consenso. A Escritura fala, tá? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, tá? Então você crê na Torá, você crê no Messias israelita, você crê em toda a Escritura, não só no Novo Testamento, mas na Bíblia toda, tá? Como é que você vai casar com uma pessoa que não vai querer guardar o Shabat, não vai querer guardar as festas bíblicas, não vai querer comer a comida kasher, que é descrita em Levítico, capítulo 11. Vai estar no Shabat, vai estar lá, ter que comer, não vai poder acender fogo. Aí vai a mulher, vai pegar e vai acender fogo. Isso, exatamente, né? Ou seja, isso que o Davi falou. Então, complicado, né? O homem, né? Tipo, vai lá, vai fazer uma comida, acende o fogo. Acende o fogo, alguma coisa. Então, agora, só lembrar que os que já são casados, tá? Os que já são casados, passaram a ter esse entendimento, lutem com todas as suas forças, com unhas e dentes, para preservar o casamento de vocês, porque o casamento vamos dizer assim, humanamente falando, é a maior aliança que um ser humano pode fazer, tá? Então a maior aliança que a gente tem é com o Criador. E das alianças aqui, nesse planeta Terra, nesse Olam Hazé, nesse mundo presente, a maior aliança que a gente tem de união com alguém é o quê? É o casamento, tá? E o casamento é uma coisa tão sagrada que do casamento advém o quê? Os filhos. Como diz o Salmo 127, herança de Yahuá são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão, ou seja, então nós devemos lutar, tá, com unhas e dentes, temos que ter paciência com as pessoas da nossa família que ainda não têm entendimento, o outro cônjuge, tá, para preservar o nosso casamento, porque a gente tem que ter muita sabedoria. Agora, aqueles que estão para arrumar, no caso, as irmãs, tá? Tem que procurar um irmão correto. Os irmãos têm que procurar uma irmã correta também, ou seja, então tem que ser a pessoa certa, que vai estar guardando a Torá juntamente, vai ensinar os filhos do jeito certo, tá? A gente sabe que o relógio do Criador é diferente do nosso, tá? Para as irmãs de Lázaro, de Elazar, lá em João, em Yohanan, capítulo 11, para elas, o Messias chegou com 4 dias de atraso, tá? Para elas. O Messias chegou com 4 dias de atraso, tá? Mas no relógio do Mashiach, ele chegou no dia, na hora, no minuto e no centésimo do minuto exato, tá? Elas falam, se tu tivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Se tu tivesse aqui, tal, tal, tal. Mas o Criador sabe a hora certa, tá? Ou seja, então, muitos que vão assistir, estão participando agora ao vivo, outros que vão assistir depois esse vídeo, como é que tá difícil
achar uma pessoa para casar sendo Netzarim também. Eu até fiz quando a gente quer dizer que uma coisa é rara, a gente fala que é mico-leão dourado, né? Mico-leão dourado é um animal que está em extinção, né? Eu nunca vi um mico-leão dourado na minha vida, só vi em foto. Se alguém já viu aí, coloca aí, né? Então, se alguém aí do Brasil já teve oportunidade, a dádiva de ver um mico-leão dourado, eu nunca vi, só vi em foto, em filme, tá? Mas eu ainda criei uma expressão, o Netzarim, ele, na verdade, é mais raro que o mico-leão dourado. É o mico-leão dourado que escapou de uma floresta pegando fogo, tá bom? Então eu criei esse termo, tá? Então, de tão raro que é o povo Netzarim, tá? Então talvez você vá pensando, como é que eu vou arrumar um companheiro, uma companheira mico-leão dourado em floresta pegando fogo? Talvez e quando tem ainda é longe, né? Ainda. E quando tem ainda é longe, não é isso? Ainda é longe, né? Então, mas lute, né? Lute com todas as suas forças, tá? Para preservar isso. Por quê? Porque Provérbios diz, quem acha uma esposa encontra uma coisa boa e alcança o favor de Yahuwá. Tá? Ou seja, então, quem já encontrou a sua pessoa, procure preservar. Quem ainda está procurando, está em oração, tá? Continue orando mais um pouco. Não ache que o Messias está atrasado 4 dias, como as irmãs de Lázaro pensaram. Ele não chega atrasado, ele chega na hora exata, tá? Nós é que somos apressados, tá? Tudo a geração agora do fast food, é tudo rápido, né? O pessoal agora parece até aqueles cachorrinhos que o camarada fica quicando a bolinha. E é como se o cachorrinho ficasse assim, joga logo a bolinha, joga logo, né? Não quer nem esperar, né? Então a gente é muito apressado, tudo agora é instantâneo, tudo é rápido, né? Tudo é na hora, mas o Criador não é assim. Você planta lá uma semente, tem que esperar um tempo para aquela planta crescer, para dar fruta, essa coisa toda, tá bom? Então, a gente precisa entender essas coisas. Então, continue em oração, tá? Não vai entrar numa furada, tá bom? Porque se você casar com uma pessoa errada, você vai bagunçar com a sua vida inteira. Então não vale a pena, tá? Não vale a pena. Então é melhor você esperar. Tem um ditado brasileiro que é muito certo, tá? Antes só do que mal acompanhado. Então, ora, pede a confirmação ao Criador, se é aquela pessoa, tá? Se preserva, tá? Não é só a mulher que tem que se preservar, o homem tem que se preservar também, tá? Então as mulheres precisam se preservar. Os homens também precisam se preservar. Então, as pessoas precisam se preservar, se separar. Claro, alguns já passaram a ter o entendimento da Torá depois, já estavam com a vida um tanto quanto bagunçada, não tem problema. O que diz em Atos 17? Elohim não leva em conta os tempos da ignorância, tá? Mas ele manda agora que os homens façam techuvá, se arrependam. Ou seja, a partir do momento que entendeu, então daqui para frente eu não vou errar mais. Então a gente procurar fazer isso, tá? O que ficou lá para trás, ficou lá para trás. O Criador zera o cronômetro, começa tudo do zero. Quem está no Mashiach e Yahushua é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17, tá bom? Então prosseguir. Mas o que acontece? Aqui, Moisés, voltando para Números capítulo 31, Moisés ficou muito zangado, e Elazar também, o sacerdote, filho de Aharon, ficaram muito zangados porque o povo, tá, foram capturando as mulheres, elas eram bonitas e tal, tá? Então, tipo assim, o Criador muitas vezes permite, mas permitiu que ficasse com essas moças aí, tá? Que eram virgens. Não era vontade do Criador isso, ele permitiu. Quem estudou a Parashá Shlar Lehá, que está lá em Números capítulo 13, entendeu esse conceito, tá? O Criador, ele muitas coisas, ele permite a gente fazer, ele não nos obriga a fazer as coisas contra a nossa vontade, tá? Nós temos a liberdade, tá? Então, por isso que em Deuteronômio 11, 26, ele diz, Reê, que é o nome de uma paraxá, veja, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E como um bom professor ainda dá a resposta. Escolha a bênção para que viva, né? Escolha a vida, tá? Então, já que o povo tinha feito isso, então vamos pelo menos organizar isso, tá? Então tá, o desejo do Criador era que depois de um mês, esse israelita visse, eu estava na guerra, estava nervoso lá, longe da minha terra, no meio da guerra, agora voltei, meu pai e minha mãe me aconselharam, minha família me aconselhou, que furada, tanta mulher israelita
que crê em Yahuwah Elohim. Para que eu vou ficar com uma mulher lá de midianita, que adora o Baal Peor? O que vai acontecer? Eu vou trabalhar essa mulher, em vez de ensinar a Torá para o meu filho, vai estar ensinando feitiçaria, um monte de besteira. Então, por isso é muito importante. O casamento é algo importantíssimo. Então, que a gente venha esperar, é melhor esperar, tá? Igual aquele bolo que a pessoa faz, que leva um tempão para fazer. Se tirar antes, fica o quê? Fica solado, não é isso? Vai comer uma comida crua, não é a mesma coisa. O apressado come cru. Já tem esse ditado no Brasil também, tá? Então é melhor a gente esperar e receber a bênção certa do Criador. O que é bom, tá? O que é caprichado demora mais tempo e o Criador, ele nos surpreende. Então que venhamos ter paciência, tá? Vamos lá.